Olá, alunos, bem-vindos a mais uma videoaula. Nós vamos tratar agora dos dois impostos que temos no nosso sistema tributário que incidem sobre transmissão de bens e direitos. Um de competência estadual, que é o ITCD, e outro de competência municipal, que é o Intervivos, que comumente é chamado aí de TBI, mas é uma nomenclatura que eu até não gosto de usar e eu vou explicar por quê. Esses dois impostos, o ITCD e o Intervivos, eles têm como origem comum o antigo ITBI, um imposto que incidia sobre todas as transmissões envolvendo bens imóveis. Esse imposto existiu até a Constituição de 88. Ele tinha previsão na Constituição Federal de 67, emendada em 69, lá no artigo 24, inciso 1, e era um imposto de competência estadual. E é a esse imposto, a esse antigo ITBI, que se referem os artigos 35 a 42 do CTN, que a gente vai acabar estudando aqui, uma parte quando estivermos estudando o ITCD, outra parte quando estivermos estudando o Intervivos. Mas são dispositivos que não se referem especificamente ao ITCD e ao Intervivos, até porque quando foram editados, lá, à época de edição do CTN, nós não tínhamos esses dois impostos, o ITCD e o Intervivos. Tínhamos só um, que se chamava ITBI, de competência estadual à época. Então, a rigor, nós não temos no nosso sistema tributário uma lei complementar de normas gerais que discipline especificamente quais são os possíveis fatos geradores, as possíveis bases de cálculo e os possíveis contribuintes desses dois impostos, o ITCD e o Intervivos. Mas nós usamos os artigos 35 a 42 para algumas questões envolvendo esses dois impostos. Nós temos algumas diferenças que são diferenças básicas. O antigo ITBI, ele incidia sobre todas as transmissões envolvendo bens imóveis. O que tivemos a partir da Constituição de 88? Um imposto estadual que incide sobre transmissões gratuitas, por herança ou por doação, transmissões de todos os bens, e um imposto municipal, esse sim incide sobre transmissão de bens imóveis, mas não todas as transmissões de bens imóveis, apenas aquelas transmissões onerosas por ato intervivos. Bom, os dois impostos, tanto o ITCD como o Intervivos, enfrentam ou enfrentaram problemas com relação à progressividade de alíquotas. Assim como ocorreu em relação ao IPTU, Imposto Real, nós tivemos problemas aqui também, tanto no Intervivos como no ITCD, com relação à aplicação da técnica da progressividade, justamente porque esses impostos eram também considerados impostos reais. Eles costumam ser considerados impostos reais e, por isso, teriam aí alguns problemas com relação à aplicação da técnica da progressividade. No que diz respeito ao Intervivos, o STF chegou a editar, inclusive, uma súmula, a súmula 656, dizendo que a lei municipal que prever a existência de alíquotas progressivas para o Intervivos, essa lei seria inconstitucional, tudo com base naquela argumentação de que, por ser um imposto real, não poderia ter alíquotas progressivas e, por isso, não se sujeitaria à capacidade contributiva e, por isso, não poderia ter alíquotas progressivas. Para os senhores terem uma ideia, aqui no estado de Minas Gerais, nós tínhamos alíquotas progressivas desde a instituição do ITCD, ou seja, desde 1988, 89, o Estado trabalhava com alíquotas progressivas. E em 2008, o Estado promoveu uma modificação na sua legislação, extinguiu a progressividade de alíquotas e nós passamos a trabalhar com uma alíquota única de 5% incidente sobre transmissões gratuitas, tanto doações como heranças. Qualquer tipo de transmissão hoje se sujeita a uma alíquota de 5%. Por quê? Porque o Estado reagiu a uma série de questionamentos que ele sofria no judiciário com relação à aplicação das alíquotas progressivas. E aí, para evitar esses questionamentos, ele extinguiu as alíquotas progressivas e passou a trabalhar com uma alíquota única de 5%. Agora, com o julgamento nesse ano, em 2013, em fevereiro de 2013, um acórdão publicado agora em novembro de 2013, esse recurso extraordinário 562045, há a possibilidade do retorno aqui no estado de Minas Gerais e em relação a todos os estados do sistema de alíquotas progressivas. Por quê? Porque o STF
voltando atrás em toda uma tradição com relação à questão da progressividade das alíquotas nos chamados impostos reais, ele passou a admitir essa progressividade de alíquotas e aí abre a possibilidade de o Estado, se lhe for conveniente, aprovar uma legislação retornando ao sistema de alíquotas progressivas. Esse é um tema muito importante no estudo desses impostos sobre transmissão de bens e direitos, como também o é em relação aos impostos sobre a propriedade. Esses dois impostos têm questões comuns envolvendo o momento de ocorrência do fato gerador. Então, são impostos que incidem sobre transmissões de bens e direitos. Eu preciso de saber qual é o momento em que se operam essas transmissões para que eu determine o momento de ocorrência do fato gerador. Então, no ITCD, se eu estiver trabalhando com transmissões causa-mortes, eu tenho um dispositivo no Código Civil, o artigo 1784, no sentido de que, com a morte do autor da herança, os bens se transmitem automaticamente aos herdeiros. É um princípio que, se não me engano, se chama princípio da Science. Com a morte do autor da herança, os bens se transmitem aos herdeiros. Então, se eu estiver trabalhando com ITCD, incidente sobre transmissão causa-mortes, o momento de ocorrência do fato gerador é o momento do óbito. Ali são transmitidos os bens para os herdeiros. Os procedimentos subsequentes de inventário, arrolamento, partilha, são procedimentos de mera formalização de uma transmissão que já ocorreu quando do óbito do autor da herança. Se eu estiver trabalhando com transmissões de bens móveis, e aí o único imposto que pode incidir sobre transmissão de bens móveis é o ITCD, e isso só terá sentido se eu estiver trabalhando com transmissão de bens móveis por doação, porque se for por herança, eu aplico a regra da transmissão no momento do óbito. Se eu estiver trabalhando com transmissões por doação de bens móveis, eu vou trabalhar com o momento da tradição da coisa, porque é nesse momento que se opera a transmissão de bens móveis. E no caso de bens imóveis, sabe-se que a transmissão se opera com o registro do ato translativo na matrícula do bem. Então, se for uma escritura de compra e venda de um bem imóvel, a transmissão do bem imóvel vai se operar no momento do registro da escritura na matrícula do bem. Se for uma transmissão por doação de um bem imóvel também, essa transmissão se operará no momento do registro do ato na matrícula do bem. Então, essas são questões importantes também que temos que levar em conta quando estudamos esses impostos sobre transmissão. Bom, a gente vai começar o estudo desses dois impostos pelo ITCD, que é um imposto de competência estadual, e depois, encerrado o estudo do ITCD, nós avançamos sobre as questões ligadas ao imposto de competência municipal, o Intervivos. Eu trago aí um dado da arrecadação do Estado de Minas Gerais com relação ao ITCD. O Estado de Minas Gerais arrecadou em 2012 380 milhões de reais de ITCD. É uma arrecadação que representa algo em torno de 1,2% das receitas tributárias do Estado. Então, é um imposto que impacta pouco ainda no perfil das receitas tributárias dos estados. Esse perfil é um perfil que se repete em praticamente todos os estados, talvez até com uma porcentagem menor do que aquela que nós verificamos aqui em Minas. É um imposto que tem um potencial arrecadatório pequeno, não é um imposto com bom potencial arrecadatório, mas essa é uma opinião minha, eu acho que há espaço para um incremento na arrecadação do Estado de Minas Gerais com relação ao ITCD, desde que ele seja olhado com um pouco mais de cuidado. Mas essa, repito, é uma opinião pessoal minha. Bom, o dispositivo que outorga competência aos estados para que eles instituam o ITCD é o artigo 155, inciso 1 da Constituição. Então, temos lá um dispositivo que estabelece que os estados têm competência para tributar as transmissões causa-mortes e por doação. Então, essas são as espécies de transmissão que podem ser tributadas pelo ITCD. São transmissões gratuitas, não há aqueles negócios jurídicos que contemplam obrigações recíprocas, mas há gratuidade. Ou são transmissões por herança, causa-mortes, ou transmissões por doação,
ambas com essa característica da gratuidade, não contemplam obrigações recíprocas. Nós temos aqui no estado de Minas Gerais alguns exemplos interessantes, né? Ao lado das doações e transmissões por herança puras, nós temos algumas situações que são interessantes de incidência do ITCD. Uma delas é a tributação do excesso de meação na partilha de bens. Então, se eu tenho um casal que tem um patrimônio comum de 100, esse casal decide se separar. Se o patrimônio comum é 100, a rigor sairá um com 50, o outro também com 50. Mas, no momento da partilha, eles decidem que um saia com 80 e o outro saia com 20. Significa que o que saiu com 80 tem um excesso de meação de 30. E o Estado enxerga isso como uma transmissão gratuita e vai exigir o recolhimento do ITCD em relação a esse excesso de meação. Você tinha direito a 50, você está saindo com 80, significa que esses 30 estão sendo transmitidos para o seu patrimônio de forma gratuita. E o Estado equipara isso a uma doação e faz incidir o ITCD sobre esse valor, sobre o valor do excesso de meação. Uma outra situação interessante que temos aqui na legislação do Estado, também ao lado das transmissões por doação ou por herança puras, né, é a renúncia translativa, é a renúncia ou desistência da herança com indicação de beneficiário. Eu posso desistir ou renunciar de uma herança sem indicar o beneficiário. O que vai acontecer? O que eu receberia voltaria para o Montemor e seria partilhado de maneira igual entre os herdeiros que não renunciaram ou que não desistiram. Mas eu posso fazer uma renúncia que no direito civil ela é chamada de renúncia translativa. Eu renuncio indicando quem é o beneficiário entre os demais herdeiros. Se eu faço isso, o Estado de Minas Gerais também enxerga nessa renúncia uma outra transmissão gratuita. É como se eu estivesse recebendo a herança e indicando o beneficiário. Eu recebo a herança e por isso eu sou o devedor do ITCD, e ao indicar o beneficiário depois da minha renúncia da herança, eu também sou obrigado a recolher o ITCD. Na verdade, quem será obrigado a recolher será o beneficiário dessa renúncia translativa. Então, são hipóteses que fogem um pouco daquelas transmissões por doação ou por herança puras, mas que também são vistas pelo legislador estadual como transmissões gratuitas e passíveis da incidência do ITCD. Bom, são transmissões causa-mortes ou por doação? O que o legislador constitucional está de olho? Está de olho nos acréscimos patrimoniais que eu verifico no patrimônio do beneficiário. Eu olho para o herdeiro ou para o donatário e vejo que o herdeiro ou donatário experimentam um acréscimo de patrimonial decorrente de doação ou transmissão por herança. Aqui, a hipótese de incidência do ITCD é muito próxima daquela que se verifica lá no imposto de renda. No imposto de renda eu também não trabalho com o conceito de acréscimo patrimonial. Sim, trabalho. A diferença é que, por uma opção constitucional, os acréscimos patrimoniais decorrentes de doação e herança são tributados pelo ITCD e não serão tributados pelo imposto de renda. Lá no imposto de renda, esses rendimentos ou esses acréscimos patrimoniais são considerados isentos ou não tributáveis. Se eu olho para a base tributária do beneficiário e ao beneficiário, em regra, o contribuinte do imposto, eu estou enxergando também acréscimos patrimoniais. Só que, diferentemente do que ocorre com o imposto de renda, que são acréscimos patrimoniais decorrentes da aplicação do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, aqui não. Aqui são acréscimos patrimoniais decorrentes de transmissões por herança ou por doação. E quais são os bens cuja transmissão se sujeita à incidência do ITCD? Todo e qualquer bem e direito. Diz a Constituição, o imposto incide sobre transmissão, causa mortes e doação de qualquer bem e direito. Bem móvel ou imóvel, tangível ou intangível, haverá incidência do ITCD, independentemente da qualificação que eu der a esse bem ou a esse direito. Na Constituição, ainda temos algumas regras importantes com relação
ao ITCD. São regras que vão indicar qual é o estado competente para exigir um imposto. São elementos de conexão que ligam o estado à competência para tributar certas transferências por doação ou por herança. Então, diz o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 1. Se eu estiver trabalhando com transmissão por doação ou por herança de bem imóvel e respectivos direitos, o estado competente para exigir o imposto é aquele em que está localizado o bem imóvel ou respectivo direito, ou o Distrito Federal, caso lá estiver localizado o bem imóvel ou respectivo direito. Então pode ocorrer uma situação, no mínimo, curiosa. Você está trabalhando com um inventário ou um arrolamento no Monte Mor. Você trabalha com esse inventário ou arrolamento aqui numa comarca do estado de Minas Gerais. E no Monte Mor há um bem que está localizado no estado do Rio de Janeiro, um apartamento, por exemplo, em Cabo Frio. O que você vai ter que fazer? Você terá que pagar o ITCD para o estado do Rio de Janeiro. Por quê? Por opção constitucional, em se tratando de transmissão por doação ou por herança de bem imóvel, o ITCD é devido ao estado em que se encontra localizado o bem imóvel. Uma outra regra é a que está no inciso 2 desse mesmo dispositivo, artigo 155, parágrafo 1º, inciso 2. Aqui eu já trabalho com bens móveis, títulos e créditos. Quem é o estado competente para exigir o imposto em se tratando de transmissão por doação de bem imóvel, título e crédito? Em se tratando de transmissão por doação, o estado competente para exigir o imposto é o estado de domicílio do doador do bem, móvel, título ou crédito. Estado do domicílio do doador, em se tratando de doação. E em se tratando de transmissão por herança de bem imóvel, título ou crédito, o estado competente para exigir o imposto é aquele em que tramita o arrolamento ou o inventário. Isso por opção constitucional. Então, doação de bem imóvel, título e crédito. Quem é o estado competente? O estado em que se encontra domiciliado o doador. Transmissão causa-mortes de bem imóvel, título ou crédito. Quem é o estado competente para exigir o imposto? Aquele em que se processar o inventário ou o arrolamento. Então, são regras postas pela Constituição para indicar que é um estado competente para exigir o imposto. Algum tempo atrás eu recebi uma consulta de um conhecido meu a respeito dessa competência do Estado para exigir o imposto sobre a transmissão por doação de bens móveis, títulos e créditos. E aí vale a pena porque conta uma pequena história. O que o Estado de Minas Gerais fez há 2 anos? Trocou dados com a Receita Federal. Teve acesso às declarações de imposto de renda das pessoas domiciliadas aqui em Minas Gerais. Nas declarações de imposto de renda eu tenho lá um campo em que eu declaro que eu fiz uma doação ou que eu recebi uma doação. E o Estado identificou as pessoas que fizeram ou receberam doações e convocou essas pessoas à Secretaria de Estado da Fazenda para que elas dissessem se recolheram ou não o ITCD sobre essas doações e se não recolheram, por que é que não recolheram e, inclusive, fixou prazo para que elas cumprissem essa sua obrigação. Daí recebi uma consulta de um conhecido, ele havia feito uma doação para os filhos. Um desses filhos estava em São Paulo e ele me questionou o seguinte: fui convidado pela Secretaria de Estado da Fazenda aqui do Estado de Minas Gerais para que eu desse explicações e, na verdade, eu nem sabia que eu tinha que recolher o imposto sobre essa doação em dinheiro que eu fiz para o meu filho, que está lá em São Paulo. Tudo bem, fiquei sabendo, vou lá, vou pagar o imposto. Mas a minha dúvida é a seguinte: o Estado de Minas Gerais está me chamando para recolher esse imposto. Não corre o risco de o Estado de São Paulo também chamar o meu filho e dizer você tem que pagar o imposto sobre essa doação que você recebeu? Eu disse, olha, esse risco pode até existir, né? O Estado de São Paulo pode até fazer isso, mas se ele fizer, ele está contrariando um dispositivo constitucional, que é exatamente esse que a gente acabou de analisar. Em se tratando de doação de bens móveis, títulos e créditos, o Estado competente para exigir um imposto é aquele em que se encontra domiciliado o doador e não o donatário. Essa é uma opção constitucional
certo ou errado, está posto na Constituição. Então, esse exemplo serviu apenas para ilustrar essa situação. Bom, mas nós temos ainda na Constituição algumas situações em que há uma determinação no sentido de que a lei complementar deve dizer qual é o Estado competente para exigir um imposto. Quais são essas situações? Quando o doador estiver domiciliado no exterior ou quando o arrolamento ou o inventário se processar no exterior. Diz a Constituição que nessas situações quem vai indicar o Estado competente é a lei complementar. Por quê? Porque é a lei complementar que tem competência para solucionar conflitos de competência em matéria tributária. Está lá no artigo 146, inciso 1 da Constituição. O que acontece é que nós não temos essa lei complementar ainda no nosso sistema. Nós não temos essa lei complementar para dizer qual é o Estado competente para exigir o imposto em algumas situações. Há um dispositivo aqui na legislação do Estado de Minas Gerais que atropela essa determinação constitucional. Não há essa lei complementar e o que o legislador estadual diz? Se o doador estiver domiciliado no exterior e o donatário aqui em Minas, o legislador do Estado de Minas Gerais se julga competente para exigir um imposto. E daí surge uma questão sobre se esse dispositivo seria ou não constitucional. É uma questão até de difícil solução, mas fica para um segundo momento. Há ainda uma determinação na Constituição no sentido de que o Senado Federal deverá fixar a alíquota máxima do ITCD. Essa é uma determinação que está posta na Constituição. O Senado Federal tem competência para fixar a alíquota máxima do ITCD. E a alíquota máxima fixada pelo Senado Federal, pela resolução número 9 de 92, é uma alíquota de 8%. Essa alíquota em 8% é criticada, por exemplo, pelo Ricardo Lobo Torres, no seu curso de Direito Tributário e Financeiro. Ele diz lá que essa alíquota é uma alíquota muito baixa, que haveria espaço para eu trabalhar com alíquotas maiores. Eu, inclusive, faço uma questão. Vamos supor que nós estivéssemos numa comunidade em que houvesse eficiência no sistema de gastos públicos. E vamos supor também que o nosso sistema tributário tivesse a função de redistribuir riqueza. Na verdade, uma opinião pessoal dessas duas suposições, a primeira é um pouco mais difícil para nós supormos porque temos alguns problemas em relação a gastos públicos. Mas a segunda não é uma suposição, é fato, o nosso sistema tem a função de redistribuir riqueza. Mas então vamos supor que nós estivéssemos numa situação como essa, eficiência de gastos públicos e um sistema tributário com a função de redistribuir riqueza. Como é que eu avaliaria essa limitação da alíquota do ITCD a 8%? Aqui eu abro espaço para uma opinião pessoal minha e eu gostaria de dividir essa opinião pessoal com vocês e que nós pudéssemos, inclusive, nos espaços próprios, lá no AVA, que nós pudéssemos discutir essa questão. Eu considero que essa limitação é uma limitação baixa, é uma alíquota baixa, essa alíquota máxima de 8%. Mas por que eu considero que essa limitação é uma limitação baixa? Primeiro, que eu acho que eu teria que comparar o ITCD com outros impostos que nós temos no nosso sistema. Vou fazer uma comparação básica com o imposto de renda. Eu disse agora há pouco que o que nós tributamos no ITCD é muito próximo daquilo que tributamos no imposto de renda. São acréscimos patrimoniais, desde que eu olhe para a base do beneficiário da doação ou da herança. Então, eu estou tributando também acréscimos patrimoniais. Lá no imposto de renda pessoa física eu tenho alíquotas que chegam a 27,5%. Aqui no ITCD a alíquota é 8%. Olha o contrassenso. Eu trabalho, aplico meus esforços na produção de riquezas, sou tributado a uma alíquota de 27,5%. Eu não trabalho, não aplico esforços na produção de riquezas, recebo doações, recebo heranças e sou tributado a uma alíquota que no máximo pode chegar a 8%. Há algo de errado nessa comparação que eu faço. Um outro motivo para eu dizer que essa limitação é uma limitação baixa é uma comparação de direitos. Se eu faço uma comparação com o que acontece
ao redor do mundo em relação às tributações de heranças e doações, eu percebo claramente que no mundo desenvolvido costuma-se trabalhar com alíquotas mais elevadas para tributar as doações e as heranças. As alíquotas, em alguns casos, são progressivas e agressivas. Aqui não, aqui entre nós, a tributação máxima chega a 8%. Então, sou um defensor daqueles que, no sentido de que há espaço para uma alíquota máxima maior. E, por fim, eu gostaria de chamar a atenção para a função que deve ser desempenhada pelo ITCD em relação à redistribuição de riquezas. O nosso sistema, ele tem o objetivo de redistribuir riquezas e o ITCD pode ocupar um espaço importante em relação a esse sentido. Claro, desde que o sistema de gastos públicos seja eficiente, mas eu tributaria as grandes transmissões por doação e por herança para que eu pudesse aplicar esses recursos em benefício daqueles que são mais necessitados e aí atender esse objetivo da nossa Constituição, que é o de reduzir desigualdades sociais. Bom, nós não temos no nosso direito tributário uma lei complementar específica tratando do ITCD. Não temos, já disse isso, os dispositivos que nós trabalhamos no artigo 35 a 42 se referem a um antigo ITBI, aquele imposto estadual que foi extinto pela Constituição de 88, mas acabamos lidando com esses dispositivos para conversarmos sobre algumas coisas em relação ao ITCD e ao Intervivos. O que nós temos de interessante nos artigos 35 e 42 que se aplicariam aí ao ITCD? Há um dispositivo importante, o artigo 35, parágrafo único. Esse dispositivo é repetido, inclusive, aqui na legislação do Estado de Minas Gerais, na Lei Estadual 14.941. Se forem lá no artigo 1º, parágrafos 4º e 5º da legislação estadual, veremos que há determinações no seguinte sentido: ocorrerão tantos fatos geradores quantos forem os herdeiros ou legatários, ocorrerão tantos fatos geradores quantos forem os beneficiários da doação. O que isso significa? Significa que eu tenho que olhar a base do beneficiário. Para cada herdeiro, legatário, um fato gerador diferente. Para cada beneficiário da doação, um fato gerador diferente. Isso é importante porque isso é importante se eu estiver trabalhando com um sistema de progressividade de alíquotas, que hoje passou a ser admitido novamente em relação ao ITCD por força da decisão no recurso extraordinário 562.045, um acórdão recentemente publicado pelo STF. Imaginem os senhores se eu tenho uma transmissão de 100 para 5 herdeiros. Uma coisa é eu considerar que ali há uma transmissão de 100 para 5 herdeiros e aí eu teria que levar esses 100 na faixa de alíquotas progressivas. A outra coisa é eu trabalhar com 5 transmissões de 20 ao invés de uma só de 100. Eu levando 5 transmissões de 20 na faixa de alíquotas progressivas, pode ser que eu fique numa alíquota reduzida e isso significa ou pode significar um recolhimento do imposto menor do que o que seria devido se eu considerasse um fato gerador o todo, a transmissão do todo. Então, esses dispositivos são importantes se eu estiver trabalhando com um sistema de tributação progressiva. Bom, a base de cálculo no CTN, prevista lá no artigo 38, é valor venal dos bens ou direitos transmitidos. E eu terei métodos diferentes de apuração dessa base de cálculo. Isso vai depender muito do sistema ou do regime de lançamento que eu aplicar ao imposto. Aqui no Estado de Minas Gerais, com alguma controvérsia, o nosso ITCD se sujeita ao lançamento por homologação. É o contribuinte quem identifica a ocorrência do fato gerador, calcula o montante do tributo devido e recolhe o tributo no prazo fixado pela legislação. Então é ele que vai atribuir valor aos bens e direitos transmitidos. E ele faz essa atribuição com base em alguns parâmetros fixados na legislação e essa atribuição fica sujeita a uma posterior avaliação pela administração tributária.
mas eu poderia trabalhar com outros métodos, né? Se o imposto, por exemplo, se sujeitasse ao lançamento por declaração, eu declaro a transmissão e o Estado atribui o valor aos bens. Aqui no Estado de Minas Gerais, repito, com alguma controvérsia, nós temos o regime do lançamento por homologação, porque eu atribuo o valor e recolho o tributo e fico aguardando um retorno sobre essa minha atividade, retorno que é feito pela própria administração tributária. E quem é o contribuinte do ITCD? Diz o CTN que o contribuinte é qualquer das partes envolvidas no negócio jurídico de transmissão dos bens e direitos. Aqui no Estado de Minas Gerais, o contribuinte será o beneficiário, o herdeiro, o legatário ou o donatário. Há uma exceção. Essa exceção está prevista na legislação do Estado. O contribuinte é o doador. Quando? Quando o donatário estiver domiciliado fora do Estado de Minas Gerais e eu estiver trabalhando com uma doação de bem imóvel, título ou crédito. Diz a Constituição que quem tem competência para exigir o imposto é o Estado de domicílio do doador. O Estado exige o imposto nessa situação, mas elege como contribuinte o doador e não o donatário, por uma questão de praticidade. Ele teria mais dificuldade de exigir o cumprimento da obrigação do donatário do que do doador. Mas fora dessa situação excepcional, o contribuinte será sempre o beneficiário da transmissão por herança ou por doação. Bom, com isso nós encerramos o estudo do ITCD e nós vamos ingressar agora no estudo do intervivos de competência municipal. Por que intervivos e não ITBI? Essa é uma mania que eu tenho de chamar esse imposto de intervivos, embora saiba que no dia a dia, na prática do direito tributário, ele é até mais conhecido como ITBI. Eu faço isso para diferenciar o intervivos de competência municipal do antigo ITBI de competência estadual. O ITBI era o imposto que incidia sobre todas as transmissões envolvendo bens imóveis. O novo intervivos, criado pela Constituição de 88, ele não incide sobre todas as transmissões de bens imóveis, mas apenas nas transmissões onerosas por ato intervivos. Há transmissões de bens imóveis que ficarão sujeitas ao ITCD e não ao intervivos de competência municipal. Transmissões por herança de bens imóveis, ITCD, transmissões por doação de bens imóveis, também ITCD. Aqui, no intervivos municipal, eu tributo só as transmissões onerosas por ato intervivos. Aliás, essa é a expressão utilizada pela Constituição na outorga de competência. É uma competência múltipla, essa que foi outorgada aos municípios. Os municípios poderão tributar as transmissões intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física. Então, se eu estiver trabalhando com transmissão onerosa intervivos de bem imóvel por natureza ou acessão física, os municípios têm competência para exigir o recolhimento do intervivos. Mas a competência não para por aí. Os municípios também podem tributar as transmissões onerosas por ato intervivos de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Quais são os direitos de garantia que incidem sobre bens imóveis? Hipoteca e anticrese. A transmissão desses dois direitos reais, hipoteca e anticrese, estão fora do âmbito de incidência do intervivos. Outros direitos reais sobre imóveis, caso transmitidos de forma onerosa por ato intervivos, sofrerão ou poderão sofrer a incidência do intervivos. Então, é mais uma faceta dessa competência múltipla outorgada aos municípios. Eu posso transmitir, eu posso tributar as transmissões por ato intervivos onerosas de bens imóveis, por natureza ou acessão física, mas também as transmissões onerosas por ato intervivos de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantias. Para por aí? Não. Eu tenho mais uma parte dessa competência. Além disso, os municípios podem tributar as cessões de direitos à aquisição de bens imóveis e a cessão de direitos à aquisição de direitos reais sobre imóveis. São outras duas possibilidades de tributação
no inter vivos. Eu tributaria a cessão de direitos à aquisição de bens imóveis e a cessão de direitos à aquisição de direitos reais sobre imóveis também podem ser tributadas pelo inter vivos. Com relação à competência outorgada pelos municípios, há uma questão importante. O município pode tributar as promessas de compra e venda de bens imóveis, promessas de compra e venda que não contenham cláusula de arrependimento e levadas a registro, à margem do registro do imóvel, sim, podem, porque nós sabemos que a promessa de compra e venda sem cláusula de arrependimento e desde que levada a registro, ela transmite direito real de aquisição do imóvel. E nós vimos lá na Constituição que o município também pode tributar as transmissões de direitos reais sobre imóveis. Dou até a indicação da legislação do município de Belo Horizonte. Aqui no município de Belo Horizonte, a legislação prevê a incidência nessa situação e de forma correta. Por que de forma correta? Porque, repito, estou transmitindo direito real de aquisição do bem imóvel e a Constituição diz que eu posso tributar não só as transmissões de bens imóveis, mas também as transmissões de direitos reais sobre imóveis. Bom, faço ali uma outra questão. E se houver cláusula de arrependimento ou se a promessa não for averbada à margem do registro? Nessa situação, não estou transmitindo direito real de aquisição. Mas será que por isso o município não poderia cobrar o inter vivos sobre essa transmissão ou sobre esse negócio jurídico? Indico uma decisão aqui do TJ Mineiro determinando a impossibilidade de incidência do imposto nessa situação, mas uma opinião minha no sentido de que sim, eu poderia tributar. Por quê? Porque a competência constitucional vai além da transmissão de bem imóvel e da transmissão de direito real sobre imóvel. Eu também posso tributar cessões de direitos à aquisição de imóveis e as cessões de direitos à aquisição de direitos reais sobre imóveis. Então, a competência é mais ampla do que as transmissões de bens imóveis e transmissões de direitos reais sobre imóveis. Nós temos também na Constituição uma regra muito importante em relação a inter vivos, que é um dispositivo que prevê uma imunidade. Há lá no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, a relação de alguns atos que dizem respeito à dinâmica da vida empresarial e desses atos eu poderia ter transmissões onerosas de bens imóveis. E essas transmissões, em tese, poderiam sofrer na incidência do imposto, mas, por opção constitucional, essas transmissões ficarão fora do âmbito de incidência do inter vivos. Quais são esses atos que dizem respeito à dinâmica da vida empresarial e dos quais eu poderia ter transmissões de bens imóveis? Primeiro deles, incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Eu poderia constituir uma pessoa jurídica com capital de 200 e integralizar parte ou totalmente esse capital social da pessoa jurídica por meio da incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica de um bem imóvel em realização de capital. Então, eu transferiria para a pessoa jurídica o bem imóvel que era de minha propriedade, passaria a ser titular das cotas da pessoa jurídica e deixaria de ser proprietário do bem imóvel. Haveria uma transmissão onerosa? Sim, eu entrego para a pessoa jurídica o bem imóvel e passo a ser titular das cotas representativas do capital. Então seria uma transmissão onerosa, em tese passível de sofrer incidência do imposto. Mas essa é uma situação em que eu tenho lá uma determinação constitucional que, em regra, não haverá a incidência do imposto. Uma outra situação é a da fusão de pessoas jurídicas. Eu tenho duas pessoas jurídicas diferentes que se fundem para formar uma terceira pessoa jurídica, uma nova pessoa jurídica. Pensem aí na situação de Sadia e Perdigão, que se fundiram e formaram a BR Foods. É uma hipótese de fusão. Essa fusão gera a transmissão de bens imóveis. Bens imóveis que eram de titularidade da Sadia passaram a ser de titularidade da BR Foods. Seriam transmissões que poderiam sofrer a incidência do imposto e que, em regra, ficam fora do âmbito de incidência do imposto. Incorporação, a mesma coisa. Eu tenho uma pessoa jurídica que incorpora uma outra pessoa jurídica.
à transmissão de direitos de bens imóveis em razão dessa incorporação. Transmissão que poderia sofrer na incidência do imposto e que ficam também, por opção constitucional, fora do âmbito de incidência do interviews. Mesma coisa com relação à cisão. Eu tenho lá uma pessoa jurídica que se divide em duas novas pessoas jurídicas, a cisão total, ou então a cisão parcial. Eu tenho uma pessoa jurídica que se mantém num tamanho menor e crio, a partir dessa pessoa jurídica cindida, uma outra pessoa jurídica nova. A cisão também pode gerar a transmissão de bens imóveis que sofreriam a incidência do imposto, mas, por opção constitucional, estão fora do âmbito de tributação. E outra situação é a situação de extinção de pessoa jurídica. A pessoa jurídica se extingue, o patrimônio vai ser direcionado para os sócios, né, os detentores das cotas ou das ações daquela pessoa jurídica, e ali eu posso ter transmissões de bens imóveis e ficarão fora do âmbito de incidência do imposto, em regra. Em regra, por quê? Porque nós temos na Constituição uma exceção à aplicação da imunidade. Então, se eu tiver transmissões decorrentes de incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, incorporação, cisão, fusão, extinção de pessoa jurídica, a princípio eu estou fora do âmbito de incidência do imposto, salvo se a atividade preponderante do adquirente, da incorporadora, da cindida, da fusionada ou da pessoa física, no caso de extinção de pessoas jurídicas, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de imóveis, a alocação de imóveis e o arrendamento mercantil de imóveis também. Por quê? Para manter a coerência com o sistema do imposto com que estamos trabalhando, que é o imposto que incide sobre transmissão de bens imóveis. Então, se a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente, incorporadora, cindida, fusionada, ou pessoa física que ficar com o capital da pessoa jurídica que se extinguiu, ou pessoa jurídica a que eu incorporei ao patrimônio um bem imóvel, se a atividade preponderante for a compra e venda de imóveis, alocação de imóveis ou arrendamento mercantil de imóveis, eu não aplicarei a imunidade e o imposto incidirá normalmente. Como é que eu defino a atividade preponderante? Pesquisem o artigo 37 do CTN, há lá a forma como eu devo trabalhar para identificar qual é a atividade preponderante. Eu vou ter que trabalhar com a receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 anos anteriores à aquisição e nos 2 anos posteriores, se essa receita operacional, mais de 50% dessa receita operacional for proveniente de uma dessas atividades, eu caracterizo a atividade preponderante. Se eu não tiver como avaliar os 2 anos anteriores, eu avalio os 3 anos posteriores ao da aquisição. Mesma coisa, receita operacional, se for superior a 50%, se mais de 50% da receita operacional for proveniente de uma dessas atividades, caracterizo a atividade preponderante e não aplico a imunidade, o imposto vai incidir normalmente. Uma última regra que temos na Constituição com relação ao inter vivos é uma regra básica. Quem é o município competente para exigir um imposto? Estamos trabalhando com um imposto que incide sobre transmissão de bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis, ou cessão de direitos à aquisição de imóveis, ou cessão de direitos à aquisição de direitos reais sobre imóveis. O município competente para exigir um imposto é aquele em cujo território está o bem imóvel. Como eu disse já com relação ao ITCD, nós não temos, também com relação a inter vivos, uma lei complementar de normas gerais que dispõe especificamente sobre o inter vivos, qual é o fatiador, qual é a base de cálculo e qual é o contribuinte. A gente acaba estudando aqui os dispositivos do artigo 35 a 42 do CTN, que são dispositivos que se aplicavam ao antigo ITBI. Alguns deles são interessantes, né, para nós compreendermos o sistema de tributação no inter vivos. Primeiro deles, o artigo 35. Vale a pena dar uma olhada nesse dispositivo para você conseguir enxergar aquilo que eu disse a respeito da competência múltipla. A competência é para tributar as transmissões de bens imóveis, mas também as transmissões de direitos reais sobre imóveis e a cessão de direitos à aquisição de bens imóveis e a cessão de direitos à aquisição de direitos reais sobre imóveis. Então, é uma competência múltipla em um só imposto.
Nos artigos 36 e 37, nós temos a disciplina da imunidade constitucional aplicável ao inter vivos. Então, vale a pena dar uma olhada sobre como funciona a aplicação dessa imunidade. O mais interessante é a caracterização da atividade preponderante. Com relação à base de cálculo, já havia dito, a base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, vai depender do sistema que eu trabalho em cada imposto, em cada município, né, qual é o regime do lançamento adotado. Valor venal não é igual ao valor da transmissão. Valor venal é o valor que o bem alcança em uma compra e venda em condições de livre mercado. O valor da transmissão pode ser diverso do valor venal. Aqui no município de Belo Horizonte, para os senhores terem uma ideia, o inter vivos se sujeita ao lançamento por declaração. O contribuinte declara o valor da transmissão. E o município de Belo Horizonte usa aquele valor se ele for maior que o valor cadastral. Se ele for menor que o valor cadastral, o município vai usar o valor cadastral. Então, aqui no município de Belo Horizonte, a base de cálculo é o valor declarado pelo contribuinte, salvo se o valor cadastral for maior que o valor declarado. E o valor cadastral aqui no município de Belo Horizonte não é o mesmo que é utilizado para fins de incidência do IPTU. Aqui nós temos outro valor cadastral para fins de inter vivos e há inclusive uma recente decisão do STJ sobre o tema, dizendo que não há problema nenhum em se trabalhar com dois valores diferentes, um para o IPTU e outro para o inter vivos. O CTN também dispõe que o contribuinte desses impostos será quaisquer das partes envolvidas no negócio jurídico que gera a transmissão. O município de Belo Horizonte trabalha com o contribuinte como sendo um adquirente do bem transmitido. Então, o contribuinte aqui no município de Belo Horizonte é o adquirente e aí cada município é que vai optar por um ou por outro. Há também ainda uma dedução prevista no artigo 40 do CTN. Está estabelecido lá no artigo 40 do CTN que, na hipótese que numa transmissão de bem imóvel houver a incidência tanto do imposto de renda, ganho de capital, como do inter vivos de competência municipal, eu poderia deduzir do valor do imposto devido à União aquele que eu pago a título de inter vivos. Do valor do imposto de renda, eu deduziria o valor pago a título de inter vivos. Esse dispositivo não é aplicado pela Receita Federal lá no que diz respeito ao imposto de renda. O que eu posso fazer é deduzir o imposto da base de cálculo do imposto de renda, mas eu não posso deduzir o imposto do próprio imposto de renda. Por que não é aplicado? Porque, repito, esse dispositivo tem referência ao ITBI que existia até a Constituição de 88. Ele não seria aplicável ao inter vivos de competência municipal e nem ao ITCD de competência estadual. Bom, com isso nós encerramos esses dois impostos que incidem sobre transmissão de bens e direitos, o ITCD estadual e o inter vivos municipal. Eu desejo a vocês um bom estudo e qualquer dúvida que eventualmente surja, eu estou à disposição para tentar solucionar. Muito obrigado.